Bom, agora a classificação quanto ao modo de propagação, de transmissão, né? Que vimos um pouquinho já no slide anterior, tá? Elas podem ser classificadas como longitudinais ou transversais. Longitudinais, gente, é quando a direção de propagação coincide com a de vibração. Nós vimos que onda não transporta a matéria, põe para oscilar. Lembra da onda transversal e o surfista? No começo do nosso discurso aqui? Então, o som também se transmite assim, ó. Põe uma corda para vibrar, ele põe um ar para vibrar, se der uma frequência que a gente ouve, né, audível, a gente percebe essa vibração como som, essa frequência, né, de oscilação. Compressões e rarefações, repare que a matéria oscila no eixo X e a onda também se propaga no eixo X. Então, isso quer dizer que é uma onda longitudinal. A direção de propagação coincide com a direção de vibração. Tá ok? Já as ondas transversais é o contrário, que nem o surfista. Enquanto a onda se move no eixo X, o surfista oscila no eixo Y, direção perpendicular. O som, a onda mecânica, gente, ela pode se propagar tanto longitudinalmente como transversalmente. Por exemplo, na água, no mar, é uma onda mecânica. Já a luz, que é uma onda do tipo eletromagnética, ela só se transmite transversalmente, hein? Cuidado com esses conceitos. Direção é perpendicular, ó. O surfista sobe e desce, né? Nessa onda. Enquanto... Opa, cadê o ponteiro? Enquanto a onda se move no eixo X, a partícula sobe e desce no eixo Y. Certas ondas transportam energia através da matéria, fazendo com que ela vibre. Há dois tipos dessas ondas. As transversais fazem com que as partículas que compõem a matéria vibrem perpendicularmente à direção da onda. As longitudinais fazem com que as partículas ondulem na direção em que elas se propagam. As ondas eletromagnéticas, como os raios-x, não precisam fazer a matéria vibrar para transferir a energia. Por isso que ela se propaga no vácuo. Não tem matéria para vibrar e a energia chega direto até nós, né, pessoal? Concordam? Muito bem. Só um minuto. Olha, um exemplo de onda longitudinal é o sonar. Os morcegos também usam sonar, né? Eles gritam, eles não enxergam muito bem à noite, nem de dia. O olho dele é comprometido, então eles gritam pela distância do reflexo da onda deles, na frequência de ultrassom, eles sabem a posição que eles se encontram. Ih, quer funcionar não. Vamos ver? Não, já era. Aqui. O emissor e o receptor. O emissor e o receptor sabem a velocidade do som na água. A água é em torno de 1.500 metros por segundo. Pelo tempo de reflexão, ele sabe que profundidade está. Já o radar é usado mais por aviões, né? Usa o mesmo princípio de reflexão. Só que o radar é por onda eletromagnética. Entendeu? Pressões do ponteiro. Toda visível. O radar. O avião faz a mesma coisa que o navio, só que para saber a altura que ele está, que distância tem um objeto na frente dele. Pelo tempo de reflexão, o sensor detecta a distância. Só que aqui no ar a velocidade do som é 340, né? Bem menor do que na água. Porque na água as partículas estão mais juntas, né? E o som, por ser onda mecânica, quanto mais próximas as partículas, mais fácil delas se transmitir mecanicamente, né? Por microcolisões entre elas. Bom. Só uma coisa aqui. Vamos sonar radar. Bom, aspecto audível nós já vimos, né? Qualidades fisiológicas do som. Aqui é bem importante esses conceitos.
Nós no dia a dia usamos ele de forma errada, né? Só antes de eu mostrar isso, aqui ó, uma onda. As características de uma onda é assim. A é a amplitude da onda, essa medida vertical aqui, ó. Essa é a amplitude. De uma crista a outra é um lambda. Certo? E tem uma onda completa, tem que ter metade da onda aqui, um vale, e outra metade da crista lá. O lambda é a distância percorrida por uma onda completa. Uma onda completa é uma crista mais um vale. Posso medir o lambda aqui, ó. Pego um vale inteiro, uma crista inteira, então daqui até aqui, ó. Como eu tenho um vale e uma crista, essa medida é lambda, é o tamanho de uma onda que se moveu para frente com uma certa velocidade. Para produzir ondas idênticas, com a frequência de oscilação, porque eu tenho que fazer uma frequência aqui, subir e descer, não é isso? Eu vou produzir cada onda sempre no mesmo tempo. Um tempo, quando se repete, é período. Existe uma equaçãozinha que é assim, ó. Para a onda V, ó, a lambda F. Então, V sobre lambda é a frequência. Por que isso? Para a gente entender o seguinte. Se a distância entre duas cristas for grande, o comprimento de onda é grande. Essa frequência é baixa, ou seja, ele está subindo e descendo aqui com a mão para produzir essas ondas lentamente. Quanto mais rápido ele oscila aqui, com mais frequência, mais oscilações por segundo, essas cristas se aproximam. Aí o comprimento de onda diminui. Se o comprimento de onda diminui, o que acontece? É porque a frequência aumentou. A amplitude vai depender do quanto ele sobe e desce a mão aqui em relação a essa linha intermediária. Quanto mais ele subir a mão e descer a mão para produzir essa onda, uma certa rapidez, uma certa frequência, maior é a amplitude, que é a medida vertical da onda. Mas o que isso tem a ver com a gente? Vamos falar sobre o som. A questão do som é assim. Altura ou tom. A gente usa de modo equivocado no dia a dia. Equivocado não, errado mesmo. O conceito de alto ou baixo. A gente acha que alguém falando baixo é alguém sussurrando. É alguém falando alto é alguém gritando. E não. Se refere a alto e baixo, o nome correto é altura ou tom. Significa falar baixo, frequência baixa, uma voz grave. Sinestesicamente falando, um som grosso. Como a voz do homem. Isso tem a ver com as cordas vocais, né? As cordas vocais do homem são mais espessas. Gente, nós temos duas cordas vocais só, tá? Tanto os homens quanto as mulheres. Cujas cordas vocais delas são mais finas, né? Estreitas. E mais próximas umas da outra. Então, falar alto é falar com alta frequência. Som agudo. Voz da mulher. Falar baixo é um som de baixa frequência. A voz do homem. Um som grave, grosso. Da mulher um som fino. Grosso e fino. Sinestesia. Altura ou tom. A característica da onda sonora associada à altura é a sua frequência. Se a onda sonora audível tiver pequena frequência, perceberemos o que denominamos de som grave ou baixo. Caso ela seja acentuada, o som será agudo ou alto. Se a gente observar na figura de cima, olha o tamanho do lambda. Lembra da nossa discussão ali atrás? Ó? Se o lambda é grande, a frequência é baixa. Isso aqui é a voz do homem. Baixa frequência. O cara demora para subir e descer com a mão oscilando isso aqui. Já o de baixo, repara que a distância entre duas cristas é menor. Se o lambda é menor, ali na formulinha do lambda F, a frequência é maior. Frequência mais alta, né, na faixa audível, é a voz da mulher. Não tem nem gritando, não tem ninguém gritando aqui, nem sussurrando.
O que tem é a voz do homem, que é um som baixo, e a voz da mulher, que é um som alto. Som alto não é gritar, é produzir um som, entre aspas, fino, agudo. Ó. Som grave, baixo. Som alto. Por causa do lambda ser menor, a frequência é maior. Gritar e não gritar tem a ver com a amplitude da onda. Repare que essas ondas estão com a mesma amplitude. Então eles estão produzindo a mesma sonoridade. Não tem ninguém sussurrando nem gritando. Agora, a sonoridade é o que nós erroneamente chamamos de som alto e baixo. Intensidade ou sonoridade. Esta qualidade fisiológica do som está associada à amplitude da onda. Ela permite que possamos distinguir um som fraco, pequena amplitude e, consequentemente, pequena intensidade, de um som forte, grande amplitude e, consequentemente, grande intensidade. Seria o que nós usamos no dia a dia como baixo e alto, mas não é. Repara que a onda de cima, ó, a distância de uma crista a outra é igual a distância de uma crista a outra na de baixo. Como é uma onda mais espaçada, isso é uma baixa frequência. Isso é um som grave, um som grosso. Tanto a de cima quanto a de baixo é um homem falando. É a voz de um homem. A diferença entre essas vozes é que uma tem pequena amplitude, está vendo a medida vertical dessa? É bem menor que a outra. Então a gente não diz que aqui é baixo, ele é baixo, por causa da frequência ser baixa. Porém pouco sonora, pouco intenso. Eu vou te contar um segredo, hein, mas vai ficar só entre nós dois. Eu vou te contar um segredo, hein, mas vai ficar só entre nós dois. Já o de baixo tem amplitude maior, é amplificado. Né? Quando se amplifica através de um microfone para uma caixa de som, é para esse som ficar mais sonoro, mais forte, chegar mais distante no ambiente. Porém é baixo. O som de baixo, essa onda aqui de baixo é um som baixo, porque é de baixa frequência, grave. Porém sonoro ou intenso, porque tem alta amplitude. Eu vou te contar um segredo, hein, mas vai ficar só entre nós dois. Eu vou te contar um segredo, hein, mas vai ficar só entre nós dois. Eu vou te contar um segredo, hein, mas vai ficar só entre nós dois. Então repara que quem influencia no som mais sonoro ou menos sonoro, que erroneamente a gente chama de baixo e alto, é a amplitude. Por que a gente chama erroneamente? Porque o som de cima é baixo e o som de baixo também é baixo. Porque são de frequências graves, voz do homem, baixa frequência. Agora o timbre. Timbre, gente, são sons de mesmo comprimento de onda e mesma amplitude, ou seja, eles têm a mesma altura e tom e mesma intensidade, porém emitido por instrumentos diferentes ou cavidades bucais diferentes. Então, vamos falar assim, a probabilidade de filho de dois cantores que casaram ser um bom cantor é muito maior do que numa outra família onde nenhum dos pais são cantores. Por quê? Porque o som, essa qualidade do som chamada timbre, depende da cavidade, da caixa acústica, no caso da boca. Isso tem a ver com o tamanho da língua, a altura do céu da boca, posicionamento de cordas vocais, posicionamento de dentes, tamanho da abertura da boca. Tudo isso é geneticamente transmitido, né? Se você tem dois pais que cantam bem, obviamente você vai sair com uma cavidade bucal boa para ser um bom cantor, ter uma voz bonita, ter um timbre bonito. Você vai cantar bem, vai cantar afinado. Agora, caso você não seja filho de dois músicos, dois cantores, sei lá, talvez eles não foram cantores porque não tiveram essa opção, mas tem a cavidade bucal boa para ser, mas se eles não são cantores porque são desafinados, você provavelmente também vai ser desafinado pela herança genética. Então são sons idênticos emitidos por fontes diferentes, ou seja, a mesma nota é emitida por cavidades acústicas diferentes. Timbre. O timbre de um som é a qualidade fisiológica que permite distinguir sons de mesma altura e intensidade, porém emitidos por fontes diferentes. Olha de cima. Para que eles tenham o mesmo lambda e a mesma amplitude. Se a gente observar, ó, dessa crista até essa crista em cima do violão,
É igualzinho a distância dessa maior crista até essa maior crista debaixo da flauta. Repara que a distância vertical em relação à linha central da onda de cima é do mesmo tamanho da de baixo. Elas têm, por ter a mesma amplitude, mesma sonoridade, por terem o mesmo lambda, a mesma frequência. São as mesmas notas musicais idênticas em sonoridade e altura. Porém, o nosso ouvido as distingue de forma diferente por causa da caixa acústica da onde elas são emitidas. A mesma nota na flauta é isso. Beleza? E continua, Ed. A luz branca é a combinação de luzes de diferentes cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. São conhecidas como o espectro e mostradas quando a luz branca atravessa um prisma. Ao se aquecerem, os objetos brilham, emitindo ondas eletromagnéticas que percebemos como cores. À medida que se aquece, o objeto emite mais luz visível. A vermelha é a primeira a se evidenciar, por ser a de mais baixa energia. A azul é a última. Isso mesmo, certo? Então, por exemplo, aquela lâmpada antiga que está saindo de linha, porque ela mais esquenta do que emite luz, incandescente, que tinha um filamento, quando ela estava no final da vida útil dela, você acendia, você via que o filamento primeiro ficava vermelho, aí depois ele ia emitindo luz amarelada e de repente produziu o branco. Aquele tungstênio, gente, ele tinha que, para começar a produzir o vermelho, atingir 550 graus Celsius. Certo? Então ela tinha eficiência de 8% só de luz, o resto era só energia térmica. Não é infravermelho. Era infravermelho, é radiação também, onda eletromagnética. Só que o nosso olho não enxerga, certo? É igual que emite que o ferro de passar roupa emite. Você chega com a mão perto, você sente a radiação chegar na sua mão e esquentar a sua pele. Mas seu olho mesmo não enxerga. Porque você não tem cones e bastonetes na sua retina capazes de serem excitados por essa frequência. Elementos da onda, já vimos, vamos ver de novo. Então aqui, ó, é onde fica a fonte. Sei lá, a mão de alguém aqui, ó, fica oscilando para cima e para baixo. Volta aqui no meio, vai e volta. Ele oscila com uma certa frequência. Número de vezes por segundo. Se essa frequência é baixa, uma onda inteira produzida, que é constituída, por definição de uma onda inteira, um cristo em um vale, tem comprimento de onda grande. E para que essas ondas se produzam sempre com a mesma simetria, ele tem que manter essa frequência constante, ou seja, o intervalo de tempo para produzir uma onda completa se repete. Um tempo, quando se repete, recebe o nome de período. Como essa onda vai se mover, então o ΔS, que ela se move para produzir uma onda, é lambda, e o ΔT gasto para produzir uma onda é período, desde que ele mantenha a frequência constante para isso se repetir. Certo? E a frequência, gente, é o inverso do período. Se ele oscilar isso aqui com frequência maior, bem mais rápido, mais vezes por segundo, um hertz maior, essas cristas vão se aproximar, ou seja, o tempo para produzir uma onda completa vai ser menor. Se a frequência aumenta, o tempo para produzir uma onda completa vai ser menor. E aí está a equação, V ΔS por ΔT. Para uma onda completa ser produzida, o ΔS é lambda, porque ela percorre para frente, e o tempo gasto para produzi-la, desde para produzir uma onda após a outra, simetricamente falando, para você ver na figura, o distanciamento sempre iguais de lambda, os tempos de produção têm que ser sempre iguais também, que é o período. E aqui, ó, 1 sobre o período é a frequência, né, gente, ó. Tem um multiplicando, ó. 1 por período é a frequência. Então, V igual a lambda F, conhecida como equação fundamental da ondulatória. Bem Lambert ferida. Tudo bem? Isso vale para onda sonora, para onda eletromagnética, propaganda no meio ou no vácuo. Agora, para onda em cordas ou molas,
presas numa parede. Além dessa, tem uma equação própria para elas. Quem equacionou isso foi um carinha chamado Taylor. Chamada equação de Taylor. Ela vai reger a velocidade de ondas em cordas esticadas, tensionadas, né? Aqui, olha lá, equação de Taylor. Ela serve para fazer cálculo de ondas em cordas. As outras também valem para ela. Imagina aqui uma corda. Você só sobe e desce com a sua mão, gente. Você está produzindo, você só subiu e desceu. E não foi até lá embaixo e voltou. Isso é chamado pulso de onda, tá? É meia onda. Ela vai estar esticada na parede. Ter atração. Ela é o comprimento, ela tem uma massa, essa corda, então existe uma densidade linear, né? Que é a massa distribuída no comprimento. Essa onda vai com uma certa velocidade. Acho melhor a gente chamar essa densidade linear, ao invés de lambda, vai confundir com comprimento de onda, né? É melhor chamar ela de μ, ó. Pode ser também, tá, gente? Então, densidade linear vai ser massa dividida por comprimento. E a velocidade é a raiz da atração pela densidade linear. Vamos chamar isso aqui de μ, né, gente? Ó. Cadê a canetinha? Vem aqui. Aqui, ó. Para não confundir com lambda de comprimento de onda. E aqui dá pra gente brincar, para saber o que acontece com a velocidade da onda numa corda, quando você excita ela, transmite energia para se propagar nela. Por exemplo, você pega uma corda de mesmo comprimento, ó, mesmo L, porém, aqui, ó, uma corda de mesmo L, cadê o L aqui? Vamos falar que o L é constante, mesmo comprimento, porém mais fina. Se ela é mais fina, ela vai ter menos massa. Se ela tem mesmo menos massa, a densidade linear é menor. Se a densidade linear dela é menor... Opa, cadê você, canetinha? Se a densidade linear é menor, ela vai se mover com maior velocidade. Ou, por exemplo, mexer aqui na foice. Se eu esticar mais essa corda, puxar ela com a mão antes de produzir o pulso, aumentar a tração em newtons disso, ó. Vamos estar no meu numerador, isso também vai fazer a onda se mover mais rapidamente aí. Enfim, tem diversas maneiras de você mexer, né? Para alterar aí a velocidade dessa onda na corda. A famosa equação de Taylor. Tá vendo? As cordas são tensionadas, né? Para afinar ela. Você tem uma tração. Beleza, pessoal? É nóis, Queiroz. Só vamos.